Política monetária é o conjunto de ações adotadas pelo Banco Central para controlar a oferta de dinheiro e as taxas de juros na economia, com o objetivo de manter a inflação sob controle e garantir a estabilidade financeira. Neste vídeo, iremos explicar de forma simples como a política monetária é colocada em prática pelo Banco Central e quais instrumentos que ele utiliza para manter a estabilidade da moeda. O órgão responsável por implementar a política monetária no Brasil é o Banco Central. Ele garante a estabilidade econômica e financeira do país. Ele regula o sistema financeiro, controla a inflação por meio da política monetária e supervisiona bancos e outras instituições financeiras. Além dessas funções, o Banco Central também possui o monopólio de emissão de papel moeda, a gestão das reservas internacionais e executa a política cambial. Atualmente, o presidente do Banco Central do Brasil é o economista Gabriel Galípolo. O mandato do presidente do Banco Central do Brasil é de 4 anos, conforme estabelecido por lei. Essa legislação, inclusive, garante a autonomia da instituição, impedindo que o presidente do Banco Central seja destituído pelo governo antes do fim do mandato, salvo em casos específicos previstos na lei. Antes da autonomia do Banco Central, que foi estabelecida em 2021, o presidente da República poderia substituir o presidente do Banco Central a qualquer momento, mas agora há regras mais rígidas para exoneração. E essa autonomia tem um impacto significativo na economia, pois permite que a instituição tome decisões com menos interferência política e focadas no controle da inflação e na estabilidade financeira. Isso ajuda a manter previsibilidade no mercado e maior credibilidade nas políticas adotadas. Com a independência formal do Banco Central, mudanças na taxa de juros ou na oferta monetária são feitas com base em critérios técnicos e econômicos, sem depender do governo de turno. Vale ainda salientar que o mandato do presidente do Banco Central é de 4 anos, e ele intercala com os mandatos dos presidentes da República, ou seja, o mandato do Banco Central pegará tanto um governo quanto outro, obrigando a ter responsabilidade para que, independentemente do viés ideológico que estiver governando o país, as decisões tomadas anteriormente irão impactar na gestão do presidente do Banco Central. Para entender como o Banco Central coloca em prática a política monetária, precisamos entender os dois principais índices que ele utiliza para basear suas decisões, a taxa Selic e o IPCA. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é o principal indicador de inflação no Brasil, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ele mede a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumido pelas famílias brasileiras, sendo utilizado pelo Banco Central para definir a política monetária e ajustar a taxa de juros. O cálculo do IPCA segue um processo detalhado para garantir que reflita a realidade de consumo do país. Ele realiza a pesquisa de orçamentos familiares para identificar os produtos e serviços mais consumidos pelas famílias brasileiras. A cesta inclui itens como alimentação, habitação, transporte, saúde, educação, vestuário e lazer. Os preços são coletados em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e concessionárias públicas em diversas cidades do Brasil. A pesquisa abrange 11 regiões metropolitanas, além de capitais e municípios representativos do Brasil. Cada produto ou serviço tem um peso diferente no cálculo, conforme sua importância no orçamento das famílias. Por exemplo, alimentos costumam ter um peso maior do que itens de lazer. Assim, o IBGE compara preços coletados com o do mês anterior para determinar a inflação do período. A fórmula utilizada leva em conta a média ponderada das variações de preço. Já a divulgação do índice ocorre mensalmente e serve como referência para políticas econômicas, reajustes salariais e contratos financeiros. Agora que sabemos qual é o principal índice de inflação do país, vamos falar sobre a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela impacta diretamente em contratos de crédito, investimentos e é revista a cada 45 dias pelo Copom. É o principal instrumento de execução da política monetária pelo Banco Central. Com a taxa Selic é possível estimular ou retrair a economia com base nas conjunturas do mercado atual para que a inflação fique dentro das metas estabelecidas pelo governo. Portanto, quando a taxa Selic cai ou sobe, além do custo de crédito, é preciso rever a sua carteira de investimentos, já que CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, que usam o CDI, que é fortemente impactado pela Selic como um indexador, sofrem os impactos do aumento ou da diminuição da taxa Selic. Já a poupança, que ainda continua sendo a aplicação mais comum da maioria dos brasileiros, também sofre os impactos. Vale lembrar que a regra nova da poupança utiliza a Selic como base. Se ela estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a taxa referencial. Se a Selic estiver igual ou abaixo a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é 70% da taxa Selic mais a TR. Atualmente, a taxa Selic do Brasil está em 14,25% ao ano. Já o responsável por definir a taxa Selic
é o Comitê de Política Monetária, Copom, que é um órgão do Banco Central criado em 1996. O Copom tem como objetivo principal implementar a política monetária e garantir que a inflação esteja dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. O Copom realiza reuniões a cada 45 dias para avaliar o cenário econômico e decidir sobre a taxa Selic. Durante as reuniões, os membros do comitê analisam dados econômicos do Brasil e do mundo, como inflação, crescimento econômico e liquidez do mercado. A decisão sobre a taxa Selic é tomada por votação entre os membros do Copom e o resultado é divulgado no mesmo dia. Após a reunião, o Banco Central publica a ata do Copom, explicando os motivos da decisão e as perspectivas econômicas. Agora que já conhecemos os agentes e os principais índices utilizados para a tomada da decisão de política monetária, precisamos entender como ela é colocada em prática. Basicamente, o IPCA e a Selic andam em sentido contrário, são inversamente proporcionais. Quando a Selic está mais alta, o IPCA tende a cair, e quando a Selic baixa, o IPCA tende a subir. Isso porque com uma taxa mais alta, a economia esfria, devido à queda nos investimentos que ela provoca. Os financiamentos imobiliários, por exemplo, e financiamentos de veículo, tendem a ter um volume menor no país inteiro porque as taxas bancárias também estão mais altas. As pessoas deixam de fazer aquele investimento para fazer em outro momento. Com isso, o consumo cai e o IPCA acompanha essa queda. Já quando o Banco Central reduz a taxa Selic, ela estimula a economia. As taxas bancárias caem, as taxas de financiamento acompanham essa queda. As pessoas tendem a consumir mais, as empresas a aumentarem seus investimentos, as contratações e a economia se aquece, elevando assim o IPCA. Portanto, as decisões do Copom de controle do IPCA passam pela taxa Selic. Se a economia está muito aquecida e a inflação está fora da meta estabelecida pelo governo, sobe a taxa Selic para controlar a inflação. Se a inflação está muito abaixo da meta da taxa Selic, que varia de um teto mínimo a um teto máximo, ele reduz a taxa Selic, aquece a economia e o IPCA volta a subir. Então é um jogo de controle para manter o IPCA entre o teto mínimo e o teto máximo. Então por que a Selic é o principal instrumento de política monetária? Porque com ela é possível manter o IPCA sob controle, ou seja, dentro da banda estabelecida pelo governo para as metas de inflação. Outros instrumentos também são utilizados para a política monetária. O depósito compulsório é um deles, que é utilizado pelo Banco Central para regular a liquidez da economia e controlar a capacidade de crédito dos bancos. Ele obriga as instituições financeiras a depositarem uma parte dos recursos captados dos clientes em uma conta do Banco Central, reduzindo a quantidade do dinheiro disponível para empréstimo. Quando o Banco Central quer implementar uma política econômica restritiva, ele aumenta o depósito compulsório e a circulação de dinheiro diminui no sistema financeiro, controlando assim a economia. Quando ele reduz o compulsório, a economia volta a se aquecer pela quantidade de dinheiro disponível no sistema bancário. Com isso, ele consegue controlar a oferta de crédito e, consequentemente, mais uma forma de controlar o IPCA. Outro instrumento são as operações de mercado aberto, que envolvem a compra e venda de títulos públicos federais para regular a liquidez da economia. Quando o Bacen compra títulos públicos, ele injeta dinheiro na economia, aumentando a liquidez e incentivando o crédito e o consumo. Já quando o Bacen vende títulos públicos, ele retira dinheiro da economia, pois os investidores compram títulos públicos, reduzindo assim a liquidez e ajudando a conter a inflação. Essa estratégia é utilizada quando há risco de uma hiperinflação no país. Veja que tanto a taxa Selic, o depósito compulsório e as operações de mercado aberto buscam administrar a lei de oferta e demanda de dinheiro no mercado, para deixar o IPCA dentro do centro da meta. Por isso, a política monetária é tão importante. Portanto, aprendemos que o objetivo principal da política monetária é manter a estabilidade da moeda. E o principal executor dessa missão é o Banco Central. E para isso ele utiliza o IPCA como métrica e a taxa Selic como ferramenta principal para controlá-lo, além dos outros instrumentos como o redesconto e as operações de mercado aberto que falamos no vídeo. Todas essas ações visam aumentar ou diminuir a oferta de dinheiro e, consequentemente, equilibrar a lei da oferta e demanda, para manter a inflação sob controle e nossa economia andando nos eixos.